exemplo, que você vai eleger os deputados mais votados no Estado serão os eleitos. É o sistema majoritário. O povo vai entender tranquilamente isso aí. Exatamente. O povo vai entender isso aí. Brasílio, eu acho que eu discordo um pouco da posição. Não tem consenso para isso. Não, porque veja bem, o próprio presidente Lula tem uma capacidade de falar sobre temas difíceis, não é? Com linguagem metafórica, com futebol. Para não se comprometer. Quando quer. Não, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é perfeitamente possível, nós somos professores, a gente faz isso o tempo inteiro. Trata de teorias complexas para um aluno que está entrando na faculdade com 18 anos. Tudo bem. Entrando na faculdade. É bem verdade que nós estamos falando de públicos diferentes, mas se eu digo o seguinte, olha, um pedaço de carne custa tanto, e na verdade esse que custa tanto, uma parte não é o preço, é o imposto, eu estou sabendo explicar. Então eu acho que... Mas isso é explicável, o problema é a reforma que Então, mas de qualquer maneira, é possível dizer, como tem em outros países, que o cidadão comum acompanha, que você vai num tal lugar e sabe quanto que é, tá no extrato. O Brasil, a reforma tributária, por exemplo, é só dizer para o povo o seguinte, olha, a União, o país, a União, leva a parte do leão, 60 e poucos por cento. Municípios, nós só recebemos 15%, e os estados 23%. Gaudense, explicar isso aí. Vai ficar chato. Vai achar que não tem aquela movimentação. Vamos redistribuir um pouco mais para a base, para o município. Você devia se candidatar, Torquato. Você está supondo que os candidatos têm uma posição muito fechada sobre esses assuntos. E não tem. Mas olha. Precisa ter uma posição. Nós temos 5 minutos de programa e eu creio que eu gostaria de deter um pouquinho também. Nós passamos por vários dos aspectos, mas aquela discussão do Estado laico. Sim. Né? Que é a questão da força das igrejas na decisão do voto sobre o cidadão que frequenta as várias igrejas. Né? A CNBB argumenta que o Estado laico não quer dizer Estado ateu e nem sinônimo de Estado antirreligioso. Diz que não é ditadura laica, porque para a CNBB, a população brasileira é profundamente religiosa, seja católica, evangélica, espírita, seja qual for as várias religiões que existem no país. Então entra aí essa questão, a legitimidade da presença da igreja no processo eleitoral, no sentido de orientar os seus fiéis a votar em candidatos que correspondam àquilo que elas entendam, que seja a defesa de valores, preceitos e que acreditam. É legítimo? Eu acho que é legítimo que eles briguem pelos seus valores e pelos seus candidatos, por candidatos que tenham os seus valores. Eu acho que não tem como evitar isso. Agora, o Estado é laico no sentido de que ele não tem religião. Não é nem um Estado cristão, ele não tem religião. Não tem religião. Você pode ser muçulmano, pode haver muçulmanos aqui, judeus, ateus, não importa. Quer dizer, na questão do aborto, foi, portanto, legítimo que as igrejas defendessem aquilo que elas entendem em relação aos seus fiéis? Vota no fulano, não vota no beltrano, porque ele pensa assim, ela pensa assim? Isso é legítimo que a igreja oriente nesse sentido? É que a igreja pode fazer o que quiser. Ou a igreja está interferindo numa questão que é do Estado laico, que é o exercício da cidadania, o direito do voto. Veja, aí é um pouco diferente. As igrejas estão dizendo para os seus fiéis, votem aqueles que acreditam em vocês. E os candidatos exploraram isso exatamente porque pela força das religiões... Todos visitaram os líderes pentecostais, lideranças católicas, foram Aparecida. Eles fazem isso porque eles querem o favor, na verdade, o voto dos religiosos. Acho que não tem como. Mas isso não é fisiologismo puro? Fazer isso na hora do voto, na hora da campanha? Apelar para passar a ideia de que são crentes, de que são perseverantes? Isso não soa falso? Soa falso, sim. Eu acho que, primeiro, todas as religiões, evidentemente, de acordo com a Constituição, podem expressar livremente os seus ideários. Certamente, podem pregar, né, os seus valores cristãos, religiosos, etc. Agora, a operação deste conceito aqui está complicada, porque, na minha visão, fazer um panfleto dizendo que votar em Cicrano e não em Beltrano, em Fulano, na minha visão, quando a igreja faz isso, publicamente, ela está assumindo um papel
político e, na minha visão, está errado. A CNBB defendeu o bispo de Guarulhos, dizendo que ele pode sim imprimir os panfletos e distribuir. Então, como é que devia fazer isso? Foi subscrito. Como é que devia fazer isso, Maria Lídia? Como é que a CNBB vai para cada candidato? Nossa posição sobre a questão do aborto é esta. Senhor Sérgio, senhora Marina, senhora Dilma, então, nossa posição é essa. Pedimos aos senhores que defendam essas ideias. E ponto. E aí, agora, não agir politicamente como... Junto ao eleitor. Junto ao eleitor. Mas isso aí... Sim, professor Francisco Conceiro. Eu acho que é o seguinte, é legítimo, evidentemente, que as igrejas, assim como o MST é legítimo que ele lute pela reforma agrária, etc. Qualquer grupo social organizado, uma instituição, desde que dentro do âmbito da democracia, é legítimo que postule ao Estado esta ou aquela posição. No entanto, o que não é legítimo é um Estado laico não se comportar como um Estado laico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, me parece irresponsável nessa campanha substituir os grandes temas nacionais por temas religiosos. Isso achei absolutamente inaceitável e irresponsável. E o aborto, repito, está sendo tratado no Brasil de maneira irresponsável. São milhares dão dados 187 aqui. mil Estamos falando de 200 mil mulheres. Bom, isso me parece absolutamente... Mas a crítica, agora, nós não falamos... eu acho que a crítica que pode ser feita é do... As campanhas católico, e candidatos. Não, do católico à igreja. Aí você pode discutir se a igreja deveria ou não fazer. Mas a igreja não é candidata. Exatamente. Os candidatos se curvaram e os candidatos aceitaram essa ingerência que os senhores estão dizendo que é descabível. É isso. Mas eles subscreveram. Imagine se a igreja toma uma posição, o candidato contrário à igreja ganhe. O candidato vai ver aquela religião como um adversário, então vai criar um problema. Mas nunca o eleitor vai saber do candidato o que é atitude e palavra verdadeira ou falsa, se eles agem conforme os diferentes vetores que atuam no conteúdo das campanhas. Pessoal, eu acho que nós estamos frente a uma questão complicada. Em primeiro lugar, eu acho que as confissões religiosas têm o direito de dizer o que elas quiserem. Em primeiro lugar. Eu acho que não tem o direito de dirigir o Estado. O Estado não pode se manifestar religiosamente enquanto Estado. Mas as igrejas podem fazer enquanto igrejas ou crenças. Assumindo riscos. O que quiser, embora, digamos, não seja tão agradável. Mas em todo lugar acontece. Isso acontece. Então, eu acho que a gente precisa lidar com isso. A questão de fundo que está em jogo aqui é o seguinte. A questão do aborto, enquanto questão de saúde pública, nunca foi adequadamente discutido e disseminado essa questão. Tanto é que religiosos podem opinar e tem digamos, predomínio nessa questão. Certo. Então, os partidos não fizeram o seu trabalho direito. Senhores, nosso tempo terminou. E nós ficamos devendo um aspecto dessa campanha que teve a sua importância. Foi o papel da internet. E vamos ficar devendo. Teremos, sem dúvida, um Em Questão tratando do papel da internet na campanha eleitoral. Porque aí falaremos da experiência vivida. Aqui termina a Em Questão de hoje, que debateu o nível da campanha pela sucessão presidencial. Eu agradeço muito. Obrigada aos senhores pelo interesse, pelo empenho nessa reflexão. Como sempre, agradeço especialmente a você que nos acompanhou. Uma boa noite a todos e até às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Até lá. Confira uma belíssima apresentação de ópera no Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite.